E o açúcar, Fábio? Muito interessante, vamos lá. O açúcar de mesa, ele é um tipo de, digamos, iguaria, né? Ele era vendido, digamos, nos tempos antigos, até de certo modo dado como presente, né, de casamento. Uhum. E por quê? Adoçar a vida, adoçar os alimentos, né? Então, de certo modo, a gente encarar o açúcar como um vilão também pode ser, às vezes, uma forma equivocada de ver esse tipo de alimento. O que a gente precisa entender é que, se você exagera nesse consumo, você vai ter um pico glicêmico muito elevado. Você vai ter uma sobrecarga no seu pâncreas e você vai ter aí problemas se você, digamos assim, consumir de forma exacerbada durante muito tempo. Talvez ali pode se criar um ambiente propício, por exemplo, para o diabetes, tipo 2, que você desenvolve devido a essa sobrecarga no pâncreas pelo consumo exacerbado de alimentos ricos em açúcares refinados. Porém, eu gosto de consumir alimentos doces de forma natural. Então, eu hoje não consumo açúcar de mesa. Não, é um problema para mim colocar uma colher de chá em um café? Não necessariamente. Porém, eu prefiro o café amargo. Então, se você for pensar no contexto da flexibilidade, a questão principal é evitar o excesso de consumo. E se você é uma pessoa que já tem uma predisposição ao diabetes, retire o açúcar. Não é interessante você consumir açúcar diante de uma condição onde você já tem uma predisposição. E se você quer melhorar nesse sentido e quer continuar consumindo alimentos doces, a opção mais interessante seria os alimentos com sabor doce de forma natural. E nós aí temos as frutas, né, como uma forma excelente de você consumir. Obviamente também pensando no contexto do consumo exagerado, ou seja, você evita, né? Não vai comer ali uma penca de bananas, né? Vai comer ali um saco de maçã. Mas que é mais interessante você consumir um alimento doce de forma natural do que um alimento açucarado, principalmente com açúcares refinados. Então, é disso que a gente está falando, equilíbrio. Não é simplesmente você jogar um saco de açúcar no lixo e achar que ali a sua vida está perfeita. Não está, porque vai depender dos outros alimentos que você consome. E muitas vezes as pessoas tiram o açúcar e passam a consumir gordura de forma exagerada. Por quê? A falta daquele alimento gera outros gatilhos alimentares. Então as pessoas não entendem que tudo que é feito de forma desequilibrada, o seu organismo ele vai ter uma resposta também desequilibrada. E isso pode gerar outras consequências. Então todo mundo fala do açúcar, mas se a gente for avaliar a gordura saturada, eleva a glicemia tanto quanto o açúcar de mesa. Sim. Então são coisas que a gente precisa contextualizar. Quem entende de bioquímica dos alimentos, como nutricionista, que vai entender a resposta do nutriente no nosso organismo, ele vai explicar para você melhor. E isso a gente precisa entender para não achar que determinados alimentos são vilões. Tudo vai depender de um contexto nutricional. Então é super possível colocar na dieta aquele chocolatinho que a pessoa gosta de comer. Tranquilo. Para quem quer emagrecer numa dieta de emagrecimento, é possível? Com toda certeza. Se você tem uma dieta equilibrada e esse consumo dentro da sua conduta nutricional está avaliado dentro de um contexto calórico, não é problema. A questão é, se você segue as quantidades de forma adequada. Se você, por exemplo, tem ali o consumo, por exemplo, de uma barra de chocolate amargo, entre 15 a 20 gramas, só que você consome o bloco inteiro, que é 80, 100 gramas, aí pode ser um problema. Inclusive, essa constância, né, de você sempre colocar, por exemplo, na dieta do paciente que quer emagrecer. Eu venho de uma alimentação, vamos supor, né, que eu venho de uma alimentação nada saudável, consumo muito doce, gordura, e aí resolvi que eu quero mudar, quero uma dieta para ficar no shape. Tirar o açúcar totalmente de mim vai ser algo totalmente prejudicial, né? Até porque eu acredito, né? Não sei, que o açúcar, o consumo do açúcar, ele está muito relacionado também ao emocional. Né? A gente sempre foi acostumado, né, em festinhas, a gente ter esse consumo de açúcar na infância, a gente sempre volta para o doce, né? Hoje, quando a gente está adulto. E aí, para que essa pessoa não tenha uma compulsão posteriormente à dieta e para que ela não quebre a dieta, é importante sim, né? Você colocar sempre um pouco do doce para que ela não sinta aquela falta imediata, né? Isso? Muito interessante esse contexto, essa forma de pensar. Se eu entendo que a retirada brusca pode gerar uma resposta fisiológica adaptativa não tão boa,
Por que eu preciso tirar tudo de uma vez? Eu não preciso. Na verdade, eu preciso equilibrar esse consumo. Então, pensando em uma pessoa que tem as papilas gustativas totalmente adaptadas, tem um contexto cultural, sociobiológico, que desde criança consome aquele determinado alimento, o que você pode fazer? Algumas trocas inteligentes. Então, se eu estou pensando numa criança que consome quilos de Nescau, poderia botar um cacau ali com uma porcentagem, com um teor de açúcar um pouco reduzido. Né? Um cacau 30%, 50%. Talvez algumas substituições possam ser interessantes, como essa, por exemplo. E também, se essa criança consome, né, muito chocolate, por que você não vai introduzindo outros tipos de alimentos que tenham sabor doce e mantém o chocolate numa quantidade menor e, de preferência, amargos? Porque já vai ter um teor maior de fitoquímicos, né? Que são compostos bioativos, combatem o estresse oxidativo, excesso de radicais livres. Então a gente tem que compreender essa realidade dessa pessoa. Retiradas extremistas geralmente podem dar uma resposta fisiológica adaptativa não tão interessante. Então a gente precisa entender cada caso, cada paciente dentro do seu ambiente, ou seja, contexto sociobiológico, como ele se alimenta desde a infância até a fase adulta. Então, muito sábia essa sua forma de analisar, de pensar, e eu, na verdade, penso da mesma forma. E sempre tento criar um contexto para que o meu paciente tenha aí nessa conduta nutricional, uma dieta que ele sinta o prazer em seguir. Porque não adianta de nada você passar uma dieta que a pessoa não vai ter prazer em comer. Porém, você também não pode ser tão flexível ao ponto de fazer com que essa pessoa continue na mesma situação. Você tem que tentar conscientizá-la. Entretanto, dá pra gente criar um equilíbrio nesse sentido. Legal. E assim, Fábio, como eu já te falei, né? Naquele tempo a gente tentou fazer a dieta, eu cumpri um tempo e depois, né, eu deixei pra lá. Chutei o balde, é isso até mesmo. Hoje já tentei também, né, outras vezes. Existe essa dificuldade para algumas pessoas, tipo, tem pessoas que conseguem fazer dieta e tem pessoas que não. Não assim, no sentido, é mais desafiador para algumas pessoas? Ou não? E o que está relacionado? E o que fazer para essas pessoas que têm mais dificuldade? É só falta, como dizem, né? É falta de força de vontade? Muito boa essa pergunta. Bom, vamos pegar um estudo aqui, que ele é um estudo bem interessante. Ele dividiu um grupo controle e dividiu em outro grupo a mesma conduta nutricional com o mesmo déficit calórico. Só que a diferença, um grupo ficava em um ambiente fechado, onde eles só consumiam os alimentos que eram da dieta. O outro grupo tinha a mesma dieta, porém ficavam em um ambiente livre, ou seja, eles tinham a possibilidade de saírem da dieta sempre que eles quisessem. Resumo, no final do estudo, o que é que se apresentou? O grupo que foi controlado o ambiente emagreceu, não teve dificuldades em emagrecer e conseguiu ter uma resposta 100% otimizada em relação à conduta nutricional. E o outro grupo que teve a mesma dieta, porém em um ambiente aberto, ou seja, poderiam sair, poderiam comer em outros locais, poderiam quebrar a dieta, não tiveram a mesma resposta. Então, o que é que a gente entende disso? O ambiente influencia diretamente no consumo maior de calorias para essa pessoa. Então, se você está ali, vai comer todo dia num self-service, onde todo mundo está comendo muito, vários tipos de opções, alimentos que têm alto teor calórico, saborizados, de certo modo aí com mais aditivos químicos que aumentam a palatabilidade, o sabor, a resposta ao paladar. Essa pessoa, ela vai consequentemente quebrar muito mais a dieta dela do que uma pessoa que come em casa, que já que não pode comer em casa, procura levar suas refeições. Então, o que a gente entende? O ambiente propício, ele cria uma condição favorável para o emagrecimento, assim como um ambiente não propício vai criar uma condição favorável para o contrário, o aumento de gordura. Então, se você quer emagrecer, entender o seu ambiente, entender as condições em que você se encontra é fundamental para que você mantenha a conduta nutricional e se preserve. E também não significa que você não possa, uma vez ou outra, socializar, participar desses momentos. Tudo vai depender da continuidade. Se você tem uma conduta nutricional que você segue realmente, em determinado momento você pode sim ter aí o seu momento para que você possa comer outros alimentos que você goste fora da sua conduta.
Então eu acredito muito nesse contexto, Anny, que se você tem equilíbrio, acredito que você pode aí driblar essas dificuldades no processo de emagrecimento. Quem ainda não conseguiu é porque ainda não está conseguindo equilibrar essa condição dentro do seu ambiente. Mas quando essa pessoa entender um pouco disso, né, como eu estou falando para você aqui hoje, já foi minha paciente, você vai entender que não é tão difícil assim você ter uma conduta nutricional. Uhum. Fábio, falando um pouquinho sobre marketing também. Hoje tu é bem ativo nas mídias, né? Nas mídias sociais, no Instagram. Eu vejo bastante vocês participando, fazendo lives, né? Você e a Josi também, nessa parceria. Hoje tu tá com 24 mil seguidores, né? Quase 25 mil seguidores. Como foi esse percurso de... a gente fala seguidor, mas são 25 mil pessoas te acompanhando ali, né? Então, assim, eu sei que você cresceu no orgânico, eu já sei disso. Como que tu tem se conectado com esse público hoje, né? Quais os trabalhos que você faz? Sempre faz stories, as publicações, é você mesmo que faz? É a agência? Como é que tem funcionado hoje para ti? Eu tenho feito essas postagens, tive já alguns trabalhos. É você mesmo que responde as pessoas no direct, tudo direitinho. Sim, eu gosto muito da minha linguagem. Eu acredito que as pessoas que me seguem... recentemente eu atendi um advogado que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, eu vim à sua procura porque eu gostei muito da sua linguagem, uma linguagem muito humana, uma linguagem que tem aquele viés do profissional. Quando você fala com muita autoridade, mas que ao mesmo tempo você tem essa proximidade. Você mesmo me respondeu. Enfim, eu gosto de humanizar o meu Instagram e a forma como eu gosto de falar. Embora eu perceba que sim, é interessante você ter uma agência, você ter uma equipe. Inclusive hoje eu já penso muito nesse contexto. Mas, ao mesmo tempo, como eu construí o meu Instagram, como eu criei a minha base dentro do contexto das mídias sociais, eu acho que eu não devo perder a minha essência, eu devo complementar. Sim. Não é verdade? Então, quando a gente faz isso, a gente entende que eu tenho que continuar ali participativo dentro da minha realidade. Hoje eu até acho que deveria produzir mais conteúdo, não produzo tanto quanto eu gostaria, mas a vida social também é importante, que você tenha outros tipos de digamos, manifestações, digamos, convívio com as pessoas, né? Não é só as mídias sociais que vão por si só gerar esse vínculo. E eu acredito que os meus seguidores, eles entendem essa minha forma, eles gostam do meu trabalho pelo que eu sou. Como eu lhe falei, né? Tudo que eu consegui até hoje foi, de certo modo, de forma orgânica. Às vezes você vê uma empresa, não sei, às vezes vou seguir ali um determinado nicho, tem um profissional que se destaca, tem muitos seguidores, mas às vezes ele não tem essa proximidade com o público. E às vezes tem aquele outro que não se destaca tanto, mas tem um bom público e ele é mais próximo dos seus seguidores. Então talvez eu tenha gostado mais de trabalhar dessa forma. Sim, exatamente. Tu tocou num ponto muito importante, que é a humanização, né, de marca, do perfil. Não só pelos stories, né? Porque tem muita gente que acha que humanizar a marca, humanizar um perfil, uma marca pessoal, é aparecer nos stories, e que não é, né? Você mantém essa humanização aparecendo nos stories, como você sempre faz, mas também com esse contato próximo com o teu público, né? Para quem vai lá perguntar sobre uma consulta ou até mesmo tirar uma dúvida, não necessariamente um cliente que vai ali fechar de imediato, mas você sempre está dando ali aquela atenção, não é? Demais, Anny. E assim, eu acho muito legal, porque quando eu conheço as pessoas que vêm procurar o meu atendimento, são pessoas que estão ali querendo emagrecer ou ganhar massa muscular, enfim, melhorar a performance, mas são seres humanos, são pessoas que querem, na verdade, cuidados. Então eu me sinto muito bem em dizer que eu gosto de cuidar das pessoas. Obviamente, através das minhas ferramentas, que são o exercício e a nutrição, né? Eu não sou um psicólogo, eu não sou um médico, eu não vou prescrever medicamento, também eu não vou tratar aquela pessoa como um ouvinte, como um terapeuta faz. O meu trabalho é outro. Porém, você cuidar daquela pessoa é fundamental. Você fazer aquela pessoa entender que, olha, eu estou aqui para realmente cuidar de você. É isso que eu gosto de passar no meu tipo de trabalho.